A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Pastor Antônio Ronaldo aqui. Eu quero trazer um vídeo de estudo para você. Quem já não leu Apocalipse e se deparou com o capítulo de número 5? O capítulo de número 5 de Apocalipse vai falar de uma visão. João vai ver um livro e esse livro ele estava escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ninguém era digno de abrir o livro e desatar o selo, nem mesmo de olhar para o selo. É onde João vai chorar lá no céu. Mas afinal de contas, o que significa este livro? Por que ele estava selado? Qual a simbologia que isso traz para a gente? Você quer saber de tudo isso? Então fique aqui nesse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva, comente e compartilhe. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Livro de Apocalipse, capítulo de número 5, verso 1 em diante, vai falar a respeito disso. Só que eu já vou entrar aqui no estudo. O capítulo de número 5 de Apocalipse, meus irmãos, é o mais difícil de se entender. Porque para a gente entender, a gente tem que fazer um paralelo entre Apocalipse e Levítico, capítulo 25, verso 23. Quando olhamos para o capítulo de número 5 de Apocalipse, tem algumas perguntas que a gente precisa ser feita. Por exemplo, um dos anciões olha para João e diz: "Não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi." Só que quando João olha, ele não vai ver um leão, ele vai ver um cordeiro, ou alguém com um aspecto de cordeiro. E aí, o que significa isso? Antes de nós entrarmos nesses pormenores, vamos ao livro que João vê, um livro selado com 7 selos por dentro e por fora. O que significa esse livro? Isso significa que a revelação está completa, que não tem mais nada para se acrescentar. Está selado, completou o que havia de ser escrito naquele livro. Mas que livro é esse? Veja bem, é aqui que nós entramos onde eu falei. Quando nós olhamos para o livro de Levítico, capítulo 25, verso 23 e diante, vai falar a respeito das terras que não podiam ser vendidas por perpetuidade. Por que não podiam ser vendidas? Porque ninguém era dono da terra. Então, a terra foi dividida entre as tribos no sentido de uma herança. Herança de quem? Herança de Abraão, herança de Isaac e herança de Jacó. Mas quando olhamos para Levítico 25 e verso 23 em diante, vemos que tinha o vendedor, que morava na terra como herança, mas por algum motivo ele teve que vender a sua terra. E o comprador, que era chamado de porceiro. Por que ele era chamado de porceiro e não de comprador? Porque agora ele estava tomando posse de algo que não lhe pertencia. E o que vendeu teria, segundo Levítico, 2 meios para recuperar a sua terra. Primeiro meio, ele trabalharia e depois de um certo tempo, ele pagaria o camarada que comprou sua terra e teria sua terra de volta. A segunda maneira é se ele tivesse alguém chamado parente remidor. Esse parente remidor era alguém que tinha dinheiro, então a pessoa que vendeu ia até o parente remidor, contava a sua situação, por que ele tinha vendido sua terra. Então o parente ia até o porceiro e comprava as terras do porceiro para poder devolver ao parente, para poder devolver aquele que era dono daquela herança. No momento desse translado, que ele comprava do porceiro de volta as terras do seu ente querido, ele pegava então 2 documentos, 2 escrituras, uma selada e a outra aberta. A aberta ficava até então com o porceiro, porém a selada ficava com o juiz. O juiz do Antigo Testamento podia ser um ancião, um sumo sacerdote, um sacerdote e etc. Essa escritura de ser aberta, que ficava com o porceiro, indicava que ele não tinha mais direito àquela terra,
que ele tinha que sair. Porém, se o poceiro não quisesse sair daquela terra, o herdeiro voltava ao parente remidor e exigia uma resposta, porque o poceiro não queria sair da sua terra. Então o parente vinha até o juiz, pegava aquele outro documento selado e começava a rasgar os selos. Arrancar o selo era uma declaração de guerra contra o poceiro. No capítulo de número 5 de Apocalipse, é exatamente o que vai acontecer. É exatamente o que está para acontecer. Quem é ou quem foi o vendedor da terra? Foi Adão. Mas o homem clamou a quem? Ao parente remidor. E quem é o parente remidor? Jesus Cristo. E Jesus pagou o preço. Ele pagou o preço a quem? A Satanás? Não, ele pagou ao juiz. Quem era o juiz? Deus Pai. Porém o poceiro não quis e não quer sair da terra. Quem é o poceiro? Satanás. Então vai chegar o tempo que o nosso parente remidor, que é Jesus Cristo, vai tomar ou pegar da mão de Deus Pai, que é o juiz eterno, aquele documento selado, e ele vai começar a desatar os selos. Quando Jesus começar a desatar os selos, vai ser uma declaração de guerra a quem? A Satanás e aqueles que não subirem no arrebatamento, que ficar para a grande tribulação. Então, a partir do momento que o Senhor Jesus abriu os selos, vai começar uma guerra aqui na terra, porém a igreja vai estar lá no céu, lá na glória. É onde vai começar a entrar a parte dos cavaleiros. Então, o que significa esse livro? Esse livro é uma declaração de guerra que vai ser feita a Satanás e aos seus anjos.